alvará de construção e licença ambiental. Como garantir que seu empreendimento vai ser autorizado pelo poder público? Olá, meu nome é Matheus Sete, sou advogado, sócio da Andrade Sete Advogados. Somos um escritório empresarial e uma das nossas áreas principais é a assessoria em processos de incorporação imobiliária. Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que a gente está fazendo explicando o passo a passo da incorporação imobiliária. No primeiro vídeo a gente falou sobre o processo em geral e no segundo vídeo a gente falou sobre os procedimentos para aquisição do terreno, permuta, SCP, SPE. Se você quer saber mais sobre esses temas, entre no nosso canal, clique aqui na descrição do vídeo e tenha acesso a esses outros assuntos. Depois de escolher o terreno e definir o conceito do seu empreendimento, é hora de garantir que sua ideia, que o projeto de arquitetura esteja 100% alinhado com as determinações e as limitações ambientais e urbanísticas. Isso porque, para cavar o primeiro buraco no terreno, é preciso que você obtenha uma autorização do poder público. E essa autorização, via de regra, se desdobra nesses dois avais, uma licença ambiental e um alvará de construção. É somente com esses dois documentos, sobretudo com o alvará, que você vai poder seguir para o próximo passo, que é o registro do memorial de incorporação. Quando você já tiver adquirido o terreno, o ideal é que você já tenha feito uma análise ao menos preliminar de quais são os impedimentos, os atingimentos e as condicionantes urbanísticas e ambientais do imóvel. Então, a princípio, você não deve ser surpreendido com limitações muito grandes, a não ser que alguma coisa inesperada aconteça. Tendo o terreno em mãos, quais são os principais aspectos a se prestar atenção? Começando com os urbanísticos. Para se ter uma ideia do que você pode construir em um terreno, é importante consultar a prefeitura. De modo geral, em cidades maiores, principalmente, é comum que você tenha um sistema informatizado que você joga as informações sobre o terreno e você recebe rapidamente um documento com todas as informações com relação aos parâmetros construtivos que são aplicáveis ali. Aqui em Curitiba, a gente tem a consulta informativa de lote, guia amarela. O nome é parecido também em outras cidades aqui do sul, como Florianópolis. Em consulta a esse documento, você vai poder entender quais são as limitações e os parâmetros que o município aceita que sejam construídos ali naquele lote. Para as nossas finalidades aqui, tem 3 parâmetros que são especialmente importantes. O primeiro deles é o coeficiente de aproveitamento. Esse coeficiente mostra quanto de área construída pode existir em comparação com o tamanho do terreno. Então, se a gente tem um terreno cujo coeficiente de aproveitamento é 1, se o tamanho do terreno é 500 metros quadrados, você vai poder construir neles 500 metros quadrados. Se o coeficiente é 3, nesse mesmo terreno você vai poder construir 1.500 metros quadrados. Ou seja, coeficiente de aproveitamento diz quanto você pode construir. Essa, de modo geral, é a principal informação que os empreendedores buscam na hora de analisar um terreno. Em segundo lugar, a gente tem a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, de modo geral, vem representada em um percentual. Ela representa qual porção do terreno pode ser ocupada por uma construção. Então, se a gente tem uma taxa de ocupação de 50%, significa que metade da superfície daquele terreno pode ser ocupada pela edificação que você pretende construir. E o terceiro índice bastante importante é a altura. Basicamente, quantos pavimentos você pode subir. Em vários bairros, a gente só pode construir um pavimento, 2 pavimentos, um sobrado, alguma coisa assim. Em outros, pode-se construir prédios de 30 andares, 40 andares e até mais. Para vários imóveis, em várias circunstâncias, costuma ser comum que você possa aumentar esse potencial de construção, seja pela outorga onerosa do direito de construir, que é basicamente quando você compra mais direito de construir do município, ou então pela transferência do direito de construir, que é quando você compra direito de construir de terceiros ou até mesmo transfere entre terrenos de sua própria titularidade. A gente abordou as principais condicionantes urbanísticas. Vamos falar um pouquinho também agora das ambientais. Quais são os principais aspectos que o empreendedor deve ter em mente quando analisa um terreno em termos ambientais? Inicialmente, é bastante comum que essas condicionantes ambientais também estejam discriminadas, ao menos de maneira superficial, nesse mesmo documento em que vão constar as condicionantes urbanísticas. De um jeito ou de outro, é sempre importante fazer uma consulta na Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
porque eles, de modo geral, costumam ter informações a mais, que por vezes não aparecem nesses documentos ou que aparecem só em partes. Então, para ter certeza quanto ao posicionamento da cidade, é importante consultar essa secretaria. Desde logo, é importante a gente notar que nem toda condicionante ambiental, nem toda limitação ambiental deve ser vista como um aspecto negativo do terreno. Em muitas ocasiões, em várias cidades, essas limitações ao direito de construir, derivadas de aspectos de preservação ambiental, podem gerar benefícios para o dono do terreno. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem o IPTU verde, em que a existência de determinadas árvores no terreno, embora não possam ser cortadas e então limitam o direito à construção, mas geram uma diminuição substancial ou até uma isenção do IPTU. Em outras hipóteses, áreas de preservação em que não possa haver construção possibilitam ao proprietário do terreno fazer a transferência do direito de construir, que pode ser algo vendido a um preço às vezes bastante alto, ou então utilizado em outros terrenos ou até em outras partes do terreno para construir para além daqueles índices, daquele potencial construtivo inicialmente previsto. Quais são os 3 principais aspectos ambientais que você deve prestar atenção? O primeiro deles é a existência de APPs, áreas de preservação permanente. Se houver algum corpo hídrico, ou seja, algum corpo de água, um rio, uma lagoa, uma nascente, um riacho, uma vala ou qualquer coisa do gênero no terreno, vai haver uma área de preservação permanente que pode ser bastante grande e às vezes até inviabilizar a instalação do empreendimento naquele terreno. Além disso, se o terreno for muito íngreme, de modo geral, se a inclinação for maior a 45 graus, essa área também vai ser de preservação permanente, então não vai poder ter nenhuma construção, nenhuma intervenção ali. Outro aspecto a se prestar atenção é a existência de árvores ou de bosques. Existem algumas árvores que não podem ser cortadas, praticamente em hipótese alguma. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem as araucárias. Mas em várias cidades existem espécies diferentes de árvore, de modo geral mais de uma, que não podem ser cortadas a não ser em hipóteses muito específicas. E se a gente tem uma concentração de vegetação, de árvores e outros elementos, é possível que aquela área seja um bosque nativo relevante, pode ser chamado de diferentes nomes também, a depender do lugar do Brasil em que você esteja. De modo geral, esses bosques também precisam ser preservados, a não ser em hipóteses muito específicas. Então representam uma limitação significativa ao seu direito de construir. E o terceiro aspecto absolutamente relevante é conferir se já não existe alguma irregularidade ambiental ali naquele terreno. Por exemplo, se já não há alguma APP que foi violada, se não houve algum rio, algum curso de água que foi canalizado ilegalmente, algum despejo de resíduos feito de maneira ilegal naquele terreno. Isso porque o proprietário do terreno atual responde por todos os problemas ambientais, todas as irregularidades ambientais existentes no terreno, ainda que não tenha causado isso. Ou seja, se o proprietário anterior violou a APP e vendeu o terreno para você, você pode ser responsabilizado por essa violação, ainda que você sequer soubesse que ela tenha acontecido. Então, além de consultar a prefeitura, seja a Secretaria do Urbanismo, seja a Secretaria do Meio Ambiente, é também importante consultar as concessionárias de energia, de água e, eventualmente, se tiver algum tipo de concessionária de gás. Isso porque, com frequência, elas instauram servidões administrativas nos terrenos, que é basicamente o espaço ali por onde vai passar o poste, por onde vai passar uma tubulação de água, de esgoto, e de modo geral, nessas áreas de servidão, no entorno delas, não é possível construir, o que também limita bastante o direito de construção. E por fim, se você estiver construindo próximo de uma rodovia, uma BR ou até uma estrada estadual, é também importante consultar a concessionária dessa rodovia com relação à área não edificante ali no entorno dessa estrada. Isso porque, de modo geral, na beira das estradas existe uma área bastante grande em que não pode haver a construção de prédios, de casas ou de qualquer coisa. Precisa ficar livre para garantir a segurança ali do entorno da rodovia. Esses são os aspectos principais que limitam e condicionam o direito de construção. Quando você for conversar com seu arquiteto para fazer seu projeto de arquitetura, seu projeto de engenharia, conceber a forma e a cara do seu empreendimento, você precisa levar esses fatores em consideração para que você depois obtenha
sem maiores dificuldades o licenciamento ambiental e o alvará de construção e assim possa finalmente, de fato, dar início ao seu empreendimento. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, clique aqui no curtir, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse e nos siga no Instagram, @Andrade7adv, porque ali você vai poder ter acesso a um pouquinho mais sobre o nosso cotidiano na advocacia e mais sobre esse conteúdo de empreendimentos imobiliários, negócios imobiliários e direito no geral. Até a próxima!